Olá, professor, tudo bem? Hoje recebemos um convidado muito especial aqui no estúdio para bater um papo bastante descontraído sobre a educação do século XXI. Nosso grande parceiro, o professor Marcos Meyer. Tudo bom, professor? Tudo bem. É um prazer tê-lo aqui. O professor Marcos Meyer, ele é psicólogo, professor de matemática, escritor e mestre em educação, palestrante nacional e internacional, colunista da RPC já há 10 anos, fala sobre vários temas ligados ao relacionamento interpessoal, educação de filhos e formação de professores. Também é comentarista de rádio e autor de mais de 10 livros. Seja muito bem-vindo, professor, e obrigado por ter aceitado o nosso convite. É um prazer estar aqui. Professor, a escola do século XXI, ela está passando por uma série de mudanças por conta dessa revolução tecnológica ao qual ela está tendo que se adaptar. Nessas suas andanças, né, que não são poucas por aí, o que você tem visto dessa adaptação que você acha legal e importante comentar com a gente? Bom, eu acho que vale a pena a gente falar de que os professores estão um pouco perdidos em relação à tecnologia por uma questão bastante simples. A entrada da tecnologia não significa melhor aprendizado. Inclusive, tem alguns softwares, por exemplo, que são utilizados em computador ou smartphone, que são absolutamente iguais a um livro. Então, você clica, vira uma página. Clica de novo, vira uma página. E daí você fica pensando, tá, por que não usa um livro? Então, o que essa tecnologia está fazendo para que o aluno aprenda melhor? Nada. Então, use um livro. Essa tecnologia não está servindo. E, infelizmente, muitos softwares, muitos aparelhos estão assim. Eles fazem com que o usuário seja apenas usuário. Ele apenas consome, é um consumidor de informações, mas ele não cria, não interage, não produz conhecimento. E aí nós temos um grande autor chamado Ruven Feuerstein, que fala o seguinte para os professores: nós, professores, precisamos tirar as crianças e adolescentes da posição de consumidores de informação e levá-los a serem geradores de conhecimento. Se a tecnologia for útil para isso, use a tecnologia. Se ela atrapalhar, para quê? Então, qual é a diferença, por exemplo, de um quadro negro e de uma lousa digital? Se na lousa digital eu apenas escrevo para que meu aluno copie, não mudou nada do quadro negro. Não é uma transformação. A transformação ela precisa ser estrutural, ou seja, se eu conseguir colocar nessa lousa digital conceitos se interagindo, desenhos que ampliem, que formem um conhecimento melhor do que do quadro negro, então use a lousa digital. E se meu aluno aprender tudo no computador, tudo na internet? Se ele conseguir aprender na internet e vir para a sala de aula e aprofundar o conhecimento aqui junto com o professor, excelente esse uso da tecnologia. Mas se ele apenas vem com conhecimento superficial, muito raso, e vem para a escola discutir e ainda descobrir que o que ele leu e estudou está errado, então nem usar a internet ele sabe. Então o que a gente está vendo no Brasil inteiro é um uso muito principiante ainda em relação à tecnologia. E as empresas que constroem programas de aprendizado, programas na área de química, matemática, português, seja qual for a disciplina, se esses programas não contribuírem para transformar o aluno em autônomo e gerador de conhecimento, então não são bons programas. E essa capacidade crítica nós ainda não desenvolvemos. A gente não sabe dizer, esse é um bom programa, esse não é. Isso aqui é uma boa tecnologia, essa não. Então, as escolas estão patinando em relação a isso, estão começando, tem várias boas experiências no Brasil inteiro, mas muitas experiências que não deram certo. Eu fui numa escola uma vez, eu vi uma cena muito interessante. O diretor me levou para o laboratório de informática. Puxa, laboratório de informática? Então vamos lá. Era uma sala enorme, todos os alunos digitando no computador, estavam lá digitando. Daí eu fui lá, conversei com um deles. O que você está fazendo? Eu estou passando a redação no Word. Você está passando. E onde você fez essa redação? Em sala. Então, olha só, o momento de criação, de construção, de imaginação, de fantasia e tal, de produção, foi na sala. E aquilo ali era trabalho escravo, era só digitar, cópia da redação que ele fez, mas é só cópia, é só trabalho mecânico. E essa tecnologia
só para tirar foto e pôr no site, para dizer, olha o que nós fazemos, a gente leva os alunos para o laboratório de informática. E ele faz o que lá? Nada. Ele faz só um trabalho exclusivamente mecânico. Então, muito cuidado, a gente precisa ter muito cuidado com a ideia de que a tecnologia vai ajudar. A tecnologia é um meio. Se não for utilizado de forma correta, não adianta nada. E o que você acha que falta para a gente conseguir ter essa capacidade crítica de avaliar quando a tecnologia é importante? Primeiro mudar a mentalidade da própria educação. A educação que continua fazendo, reproduzindo alunos automatizados, mecânicos, que não têm possibilidade de discutir, não têm capacidade crítica, não podem discutir com o professor, não podem trazer outro tipo de conhecimento, a não ser aquele que o professor está passando. Então, se a gente continuar com essa mentalidade, aí não adianta trazer a tecnologia, novas formas de aprendizado. A gente precisa mudar essa mentalidade, a gente precisa de uma educação que forme realmente cidadãos críticos, autônomos, geradores de conhecimento. Mas para que isso aconteça, o professor tem que admitir ele próprio ser diferente. Ele vai dar um outro tipo de aula. Ele vai fazer com que o aluno produza mais do que espere do professor. E aí a gente vai ter um problema. O aluno não quer isso e as famílias não querem isso. A gente vê isso quando um professor numa universidade, trabalhando com alunos de 17, 18 anos de idade, propõe que os alunos façam um trabalho. Ô, professor, você não vai dar aula? Eles esperam que o professor entregue tudo pronto para eles. Eles continuam numa postura que a gente chama em psicologia de postura passivo-aceitante. Passivo, só recebendo, copiando e pondo na prova. É pobre demais isso. E eles esperam tanto isso que se o professor mudar a metodologia, eles reclamam, vão lá na coordenação. Aquele professor não quer dar aula. Não, mas ele está fazendo vocês trabalharem. Mas é ele que tem que trabalhar, não a gente. Essa mentalidade tem que mudar urgentemente. E essa postura passivo-aceitante, ela é construída por várias tecnologias, a TV, o videogame, o celular, o smartphone, o tablet, que faz com que o aluno fique parado. Mas se a televisão propicia o debate, a conversa, ideias novas, como estamos fazendo agora, aí sim. Mas se a gente só reproduz aquilo que já tem sido feito há séculos, há décadas, aí não adianta nada. Então a gente precisa, sim, dessa nova forma de pensar e aí usar toda essa tecnologia que está à disposição a serviço da aprendizagem. Aí funciona. Nessa mudança que você comentou um pouco agora, a gente tem ouvido cada vez mais falar em educação 3.0, 4.0, inteligência artificial, ensino híbrido, sala de aula invertida, que até pouco tempo atrás a gente nunca tinha escutado. Você acha que é esse o caminho mesmo? É isso que as escolas têm que investir e os professores têm que seguir? Vamos pegar um desses pontos. Por exemplo, aula invertida. O que significa aula invertida? O aluno vai lá no YouTube, na internet, no computador, aprende o conceito. Agora eu já entendi. Assiste 10 vezes o vídeo para conseguir entender. Aí ele entendeu. Aí ele procura outro vídeo de um outro cara que fala sobre a mesma coisa. Agora eu sei bem o que é isso. Aí ele já aprendeu o conceito, ele vai lá na sala de aula, discutir com o professor, fazer exercícios, aprofundar e ver com o professor se o que ele aprendeu está realmente certo. Então, o que está acontecendo? Todo o trabalho de aprendizagem está sendo feito em casa e a avaliação, o trabalho de casa, a lição de casa, está sendo na escola, está invertida. Então, a aula invertida é uma grande sacada, porque se o professor ensina uma vez, o aluno não entendeu, professor, não entendi nada não. Pois não, vou explicar de novo. Ele explica de um outro jeito. Eu ainda não entendi. Aí o professor explica pela terceira vez. Se o aluno disser, professor, eu não estou conseguindo entender. Aí o professor diz assim, então, outra hora eu te explico, mas eu tenho que seguir a matéria porque eu tenho que dar aula para a sala toda. Ele segue e abandona o aluno. Ele não aprendeu, ele vai continuar sem saber. Talvez na recuperação ele aprenda, mas se ele não conseguir aprender na recuperação, é um aluno candidato a uma reprovação. Por quê? Porque o professor não pode explicar 3, 4, 5, 6, 7, 8. Não dá tempo. Ele tem que seguir a matéria, tem um currículo a ser cumprido. E aí o que acontece com a aula invertida? O aluno assiste essa aula
Em casa, uma vez, não entendeu? Assista de novo. 3, 4, 5, quantas ele quiser. E aí ele pode pegar um outro professor e assistir na internet a aula de um outro professor, de outro jeito, com desenho, sem desenho, com tecnologia, com modelos tridimensionais, ele vai aprender. E aí ele vai ir para a sala e dar continuidade. Então, no futuro, eu acho que a aula vai ser assim, vai ser muito assim. Só que aí nós temos um problema. Hoje, o aluno fica 5 horas na escola e faz lição de casa em 1 hora. Quando faz? Quando faz? Vamos inverter isso? Ele vai aprender em casa durante 5 horas e na escola aprofundar? Vai nada. Nosso aluno não está acostumado a produzir, a fazer sozinho, a ser autodidata. Ele espera da escola, espera do professor. Então, se inverter, a aula invertida propõe isso, não vai funcionar se começar já. Nós temos que construir uma nova forma de aprender até que o aluno entenda que é ele o responsável pela aprendizagem. E aí ele vai com o professor para aprofundar conhecimento. Quando ele entender isso, aí sim. Isso é necessário. E você acredita que esse futuro e essa construção vai levar muito tempo? Você consegue vislumbrar um prazo para isso? Isso é bastante difícil, né? Eu fiz toda a minha faculdade sem a internet, ela não existia ainda. Só que já existia computador. E eu tive que aprender uma linguagem de computação que quando eu me formei como professor de matemática, ninguém mais usava essa linguagem de computação. A mudança ela é muito rápida e imprevisível. Então, assim, quando é que vai mudar isso? Eu acho que não é rápido. Nesse caso, nós vamos levar muito tempo. O que vai acontecer é algumas escolas vão conseguir uma maior velocidade nessa transformação, nessa mudança, mas se pensar em educação pública no Brasil inteiro, essa transformação ela vai levar muito tempo, porque a gente precisa primeiro dar formação continuada de qualidade aos professores. E aí isso demora e os municípios, os estados estão investindo muito pouco. Só para fazer uma comparação, hoje a gente sabe que, por exemplo, no município de Curitiba, nós temos professores com uma das melhores formações do Brasil. Professor de escola pública, com uma formação excelente. Mas daí a gente vai em municípios do lado de Curitiba, não está acontecendo isso. Ou a gente vai em outros estados, também não. E a gente vai, então... Esse aluno faz um bom ensino fundamental, porque os professores são muito bons, a educação está boa. Aí ele entra na educação estadual, professores sem formação continuada, uma educação abandonada. A maioria dos estados do Brasil faz o mínimo possível em relação à formação de professores. Então, ele tem uma boa qualidade no começo, depois não tem mais continuidade. Quando é que a gente vai ter qualidade do começo até o fim? Vai demorar muito tempo ainda, infelizmente, mas é por isso que a gente luta. Mas, de qualquer forma, é preciso iniciar, né, professor? Para isso acontecer, a gente tem que iniciar. É verdade. Falando um pouquinho da questão da formação dos cidadãos críticos e participativos. A gente pode dizer, né, que isso é uma realidade que quase todos os 100% dos PPPs das escolas falam, mas na prática não é exatamente o que acontece, né? Como que a gente pode aproveitar a mídia, né, nesse caso o jornal, para conseguir inserir isso e fazer com que esses alunos saiam com uma visão melhor de mundo? Ótima pergunta. Veja, os planos políticos pedagógicos, né, o PPP, fala assim, a maioria fala assim, o objetivo da escolaridade, até bonitinho, dá até para pôr num quadrinho assim colorido, né? O objetivo da escolaridade é o desenvolvimento integral. Gente, integral tá lá. Integral significa desenvolver inteligência, desenvolver socialmente, psicologicamente, teologicamente. É uma formação global, integral, tudo. Mas daí a gente pergunta para o professor, como é que você forma a inteligência do seu aluno? Será que é possível fazer com que o seu aluno se torne cada vez mais inteligente ou a escola está apenas colocando conteúdo na estrutura inteligente que o aluno já tem? O professor não sabe, em geral não sabe responder. Por quê? Porque nós não tivemos matérias de neurociências no curso de licenciatura. A neurociência é agora, ela está muito nova. Então, só tem uma forma do professor se apropriar, nesse momento, de neurociências, fazendo uma pós-graduação ou tendo formação continuada na própria escola. E aí ele, recebendo essa informação, ele sabe, opa, a minha forma de interagir com o aluno
pode aumentar a inteligência desse aluno. Então, a qualidade da interação aumenta. Gente, isso é fantástico, isso é fundamental. A qualidade da interação professor-aluno potencializa a inteligência. Mas para que o professor saiba disso e saiba como fazer, a televisão, a mídia pode ajudá-lo. Porque aonde que ele vai buscar essa informação da neurociências? Tem vídeos aos montes na internet, então vai atrás dos vídeos. Ah, mas muitos deles estão em inglês e eu não domino inglês. Já tem legendado. Então, é possível ir atrás das novas tecnologias para aprimorar o meu trabalho como professor. Quem ganha? O aluno ganha. Quanto mais eu investir em mim, mais o aluno ganha. Falando em mídia, né, e conhecimento, a informação e o conhecimento, eles nunca estiveram tão acessíveis, né? E parece um pouquinho que falta esse conhecimento sobre em que fontes buscar, né, no que a gente pode confiar hoje em dia, como fazer essa curadoria. E por isso que as fake news, né, que são as notícias falsas, elas têm tido tanto terreno fértil aqui no Brasil e até mesmo no mundo, né? Como que a escola, né, e o professor, ele pode ajudar os alunos nessa curadoria para que eles leiam mais criticamente os conteúdos e entendam de que fonte que eles estão buscando? Veja, tem uma mensagem que já foi lida, eu creio, que na maior parte das escolas do Brasil inteiro, que é uma mensagem muito bonitinha. É a história da águia, que quando chega aos 40 anos, precisa trocar o bico, que já está gasto, e suas garras, que não estão mais segurando corretamente. Então, o que essa águia faz? Ela se separa, se isola, vai num penhasco, num ninho, e aí bate o bico na pedra até cair e arranha a pedra até sair as suas garras. E aí nasce um novo bico, novinho, alto, super forte e novas garras. E aí a mensagem diz assim: nós precisamos fazer isso, chegar um momento da nossa vida, a gente tem que se reinventar para que a gente possa seguir mais tantos anos na educação, fazendo um trabalho maravilhoso. Então, professores, reinventem-se. Eu já vi essa mensagem nos editais da maior parte das escolas que eu já visitei. Essa mensagem já foi lida para professores. E todo mundo diz: gente, que lindo! Que mentira enorme. Nunca uma águia faz isso. Isso é contra toda a biologia. Um safado contou essa história, transformou numa mensagem, pôs na internet e todo mundo achou lindo e espalhou. Só que, gente, professores estão lendo isso, professores estão acreditando nessa mentirinha. A mesma coisa, aquela mensagem sobre a estrutura das moléculas da água. Se você xingar a água, a estrutura fica preta. Se você disser, eu amo você, a estrutura da água. Gente, você está falando de mudança de estrutura de molécula. Isso é de um absurdo tão gigantesco. É impossível se mudar a estrutura molecular, gente. Isso acontece em fissão, fusão nuclear, acontece em bomba atômica, mas não assim, eu amo você, eu te odeio. Gente, só que isso também se espalhou por todo lugar, todo mundo manda essas mensaginhas nas redes sociais e a gente acha, que lindo, então eu vou desejar o bem para você. Faça o bem, fica desejando. Faça acontecer em vez de sonhar que aconteça. Então, essas coisas vieram da onde? Fontes que a gente não conhece. E só que são repetidas, por quê? Porque a gente achou bonito. Só que o contrário também acontece. Recentemente recebi uma mensagem de um rapaz que está hackeando os perfis dentro do Facebook e cuidado com esse rapaz. Era mentira, esse rapaz nunca fez nada e estão denegrindo a imagem dele e a vida desse sujeito. Mas por quê? Porque todo mundo avisa todo mundo. Mas aí a fonte, não sabem. Então uma coisa que você falou, Mari, que é fundamental, a gente precisa agora começar a ensinar nas escolas como avaliar fontes. Qual é a fonte boa? Essa fonte aqui, de onde eu peguei essa informação, está a serviço de quem? Quais são as empresas que patrocinam essa fonte? Se eu não tenho essa informação, eu vou acreditando. Por exemplo, uma propaganda de um remédio. Esse remédio é bom para quê? Por que não se fala dos efeitos colaterais? Porque se eu souber dos efeitos colaterais, possivelmente eu não compro o remédio. Mas esse remédio, quais são as indústrias que estão por trás? Se eu sei disso, eu tenho que tomar muito cuidado em relação a esse remédio. Pode realmente não ser uma solução. Então, por exemplo, há poucos anos
a gente não podia comer ovo porque tinha muito colesterol. De repente, não, pode comer ovo, ovo é super bom. O colesterol faz mal para a saúde. Não, mas uma certa quantidade é fundamental, você precisa. Então, quais são as fontes? De onde estão vindo, né? Estão vindo de universidades sérias, com pesquisas sérias, com gente autônoma na universidade fazendo essa pesquisa? Porque se eu recebo uma pesquisa feita numa universidade que recebe patrocínio de empresas de remédio, essa pesquisa já não tem mais o mesmo valor. Eu tenho que ter essa análise crítica das fontes, e isso a gente tem que ensinar os professores para que eles ensinem os seus alunos e que isso se espalhe na sociedade toda. Na verdade, já tem estudos que dizem que a fake news, quando você recebe de alguém que é do seu ciclo de confiança, você tende a repassar por acreditar na pessoa. Mas a gente precisa entender como chegou até essa pessoa. E daí, nisso, eu acredito que a mídia tem um papel fundamental, porque ela tem uma estrutura para poder verificar a informação, né? É verdade. Um monte de gente, por exemplo, votou em branco, votou nulo, porque se todo mundo votar nulo, a eleição vai ser anulada. Essa é outra grande mentira, isso não é verdade, mas um monte de gente votou nulo achando que isso ia acontecer. Então, assim, essas coisas que se espalham, a gente tem que ter um cuidado gigantesco, porque a gente pode estar prejudicando até o país inteiro por causa desse tipo de fake news. Então, a capacidade crítica que a gente tem que ter de sentir o cheiro de verdade ou mentira, tem que sempre utilizar. Tem um princípio do texto sagrado que eu acho fantástico. Jesus, quando mandou os discípulos dele para espalhar a boa notícia no mundo inteiro, ele falou assim: sejam simples como as pombas. Aí todo mundo é simples, que lindo. Só que a frase continuava: e astutos como as serpentes. A gente fica pensando, Jesus falando isso? Sejam astutos como cobras, não caiam nas conversas. Essa simplicidade eu tenho que ter como pessoa, acolher todo mundo, não ter que ter preconceito, mas eu tenho que ser esperto o suficiente, eu tenho que ser astuto para perceber se estão me enganando ou não estão. Eu tenho que perdoar aquela pessoa que me atingiu, mas não tenho que conviver com ela o resto da vida. Então, essa astúcia, essa capacidade crítica, todos precisam ter. E se eu tiver essa capacidade crítica, eu vou saber avaliar melhor a fonte da informação que está sendo trazida até mim. Legal. Professor, tem um autor, né, que você deve conhecer, que é o Edgar Morin, que ele tem um livro, Os 7 Saberes Necessários à Educação do Futuro. E ele fala, né, nesse livro, sobre a escola ainda estar muito fragmentando o saber, né, tratando tudo separadamente em caixas de disciplinas. Enquanto a gente tem um mundo bem complexo à nossa volta e que não trata assuntos isoladamente. Como que a gente pode, né, qual que é a sua visão sobre isso primeiro, e como que a gente pode superar, né, a escola pode superar essa fragmentação? Veja, o Edgar Morin, ele fala que a aprendizagem será muito mais significativa quanto maior for a relação do conceito com outros conceitos, com outras ideias, outras disciplinas. Isso também corrobora com a ideia da interdisciplinaridade. Quanto mais interdisciplinar um conceito, mais significado ele tem. Veja, eu tive uma empregada no passado que ela adorava falar para mim que ela tinha um ensino médio completo, porque ela sabia que eu tinha feito pós-graduação, mestrado, essas coisas, e ela achou fantástico eu ter estudado tanto. Daí ela, assim, de uma certa forma, para se identificar e tal, ser bem avaliada por mim, ela falava assim: mas eu tenho ensino médio completo. Eu achava muito legal aquilo. Daí um dia eu pensei assim: eu vou fazer uma avaliação psicopedagógica com ela. Eu vou ver até que ponto vai essa aprendizagem que ela tem do ensino médio. Aí ela estava cozinhando feijão, eu perguntei assim para ela: por que se cozinha feijão na panela de pressão? O que eu queria ver? Eu queria ver se ela interliga pressão, que é da física, temperatura, com a química do cozer os alimentos, né, e com a cozinha, que é o dia a dia. Se ela interliga física, química, com a cozinha e tal, se ela faz essa interligação, ela tem um conhecimento significativo, porque ela faz interdisciplinaridade. Aí eu perguntei para ela isso, ela olhou para mim e falou assim: eu cozinho na panela de pressão porque é mais rápido. Daí eu percebi que eu que estou fazendo a pergunta muito superficial. Não, eu quero saber o que
por que cozinha mais rápido? Então ela falou assim, porque é na panela de pressão. Adianta tanto estudo? Ainda tirou sarro da minha cara. Eu falei, tá bom, deixa eu perguntar diferente. Eu quero saber o que a pressão faz dentro da panela que acelera o cozimento. Daí ela falou, você quer uma informação científica? Não é isso? Isso eu deixo para os cientistas responderem. Ou seja, ela escapou, não teve jeito de tirar aquela informação. Mas aí eu percebi que eu não sei. Que os meus amigos, meus colegas professores também não sabem. Por quê? Porque a gente nunca interligou física com química com o dia a dia. O professor de química dava uma aula, saía. Depois vinha o professor de física, dava outra aula totalmente diferente daquela e saía. E a aula sobre como funcionam as coisas do dia a dia eu nunca tive. Então, o que eu tenho? Eu tenho compartimentalizado dentro da minha cabeça física. Aqui dentro é química. E aqui é o meu dia a dia, que não tem nada a ver com essas coisas. E todo aluno já se perguntou, para quando eu vou usar isso na minha vida? Isso. Por que eu estou aprendendo isso? Para que serve isso? Muitos professores falam, isso você vai ver ano que vem. Por quê? Porque eles próprios também não sabem. Então, essa falta de interligação empobrece o significado. Quando eu sei que se uma panela estiver tampada, isso aumenta a pressão e, portanto, a fervura não será mais a 100 graus, vai ser só a 120 graus, eu sei, então quer dizer que dentro da panela de pressão ferve a 120 graus e não 100? Então vai ferver, vai cozinhar o alimento muito mais rapidamente. Por quê? Porque cozinha a 120 graus, não a 100. Então, se eu tenho essa informação, eu interligo física, química com o dia a dia. Eu, fazendo essa interligação, eu tenho várias fontes de informação ao mesmo tempo sendo consideradas. O nome disso? Complexidade, que é o que Edgar Morin fala para gente. Façam o ensino ser mais complexo, não no sentido de difícil, mas no sentido de interligue os conhecimentos. O contrário de difícil é simples, e isso depende do sujeito. Para mim pode ser simples, para mim desculpa, eu acho que me confundi inteiro. É assim, uma coisa é fácil ou difícil para mim. Então, depende do sujeito, isso é subjetivo. Mas uma coisa complexa, o contrário é simples. Não tem nada a ver com fácil e difícil. Então, se é complexo, é altamente interligado. Se é simples, é uma coisa só. É isso que eu tenho que ter consciência. Então, quando eu, professor, vou dar uma aula, eu tenho que pensar na complexidade. Por quê? Porque eu tenho que interligar o conhecimento. E essa interligação aumenta o significado. Aí o aluno sabe por que ele está aprendendo e sabe por que ele vai ser avaliado. Se ele não sabe, ele decora, põe na prova e passa de ano sem saber. E esquece. Professor, falando em interdisciplinaridade, também é de saber comum que a escola precisa trabalhar em parceria com a comunidade e com a família. Você acredita que essa união também é importante? Você tem algum exemplo de escola, de município que conseguiu fazer isso de uma forma de sucesso? Aqui em Curitiba tem um colégio fantástico, um ensino de muita qualidade, o Colégio Santa Maria, da rede marista, é uma rede católica no mundo inteiro, e teve uma experiência muito interessante que eu pude acompanhar. Já faz alguns anos, acho que uma década já, houve uma tentativa de trazer a família para junto da escola. Então a família veio e disse assim: olha, coordenadora, coordenador, a gente está achando que vocês estão dando lição de casa demais. Ok, então a gente ouviu a família. Nossa, que legal, a gente está interligando a família, a gente está valorizando a família. Então a gente chamou os professores e disse para os professores: gente, vocês estão passando lição de casa demais porque as mães estão reclamando. Aí ninguém mais passou lição. Não tinha mais lição de casa, ninguém mais fazia lição de casa. E aí um outro grupo de mães: escuta, vocês não passam mais lição de casa? Como que meu filho vai aprender? Chamamos os professores de novo: professores, professoras, vocês não estão mais passando lição de casa? As famílias estão reclamando. Daí todo mundo começou a passar lição de casa de novo. O que está acontecendo? A família está interferindo diretamente no processo de educação que a escola se propôs. A lição de casa faz parte desse processo. Quem decide isso e quem leva isso em conta e quem deve valorizar isso é a escola. Então, quando a família vem, ela não pode entrar e interferir no processo pedagógico.
Quando a escola vai interferir na família, ela não tem que dizer para a família que roupa que essa criança tem que pôr, como que ela tem que se alimentar. Não é isso. A gente precisa fazer o seguinte: o que é importante para uma família fazer para a criança? Então, eu vou ajudar essa família a fazer o melhor possível para essa criança. O que a escola deve fazer com esse aluno? A família ajuda que a escola faça o melhor com o seu aluno. Então, essa parceria que funciona. E aí, então, o colégio aprendeu isso, entendeu esse papel e agora fazem parcerias fantásticas, onde um ajuda o outro no trabalho do outro, mas jamais interferindo um no processo do outro. Então, basicamente, quando a família faz muito bem o seu trabalho de ensinar, com licença, por favor, muito obrigado, desculpa, eu errei, ensina princípios e valores, essa criança entra na escola, o professor não precisa mais ensinar isso, aí ele vai ter bastante tempo para ensinar conteúdo curricular. Então, esse é o verdadeiro papel da parceria. Faz o seu trabalho, a gente faz o nosso. E aí é uma boa parceria, porque a gente está formando o mesmo indivíduo, o mesmo sujeito. É essa parceria que funciona, quando um ajuda o outro. Se isso não acontece, aí o que vai acontecer? A escola tem que ensinar, com licença, por favor, peça desculpa, senta aí, pega o caderno, esse tipo de coisa que já deveria vir pronto. Bacana. Professor, a gente já está chegando ao final, eu queria agradecer a sua participação e queria saber se você tem uma mensagem para dar para os nossos professores. Eu tenho uma mensagem que eu sempre dou, inclusive no final de todas as palestras, é assim: professor, equilibre melhor os dois fatores fundamentais de uma educação de qualidade, que é afeto com autoridade. Se você tem bastante afeto, forma vínculo com o seu aluno, você vai ser amado pelos seus alunos. E professor amado por seus alunos pode exercer a autoridade com muito mais facilidade. Mas exerça a autoridade, não deixe que os alunos assumam a autoridade. Quando há equilíbrio entre afeto e autoridade, a educação passa a ser de qualidade e todos ganham, inclusive seus alunos. Um grande abraço. Muito obrigada, professor, pela sua participação, por compartilhar suas dicas, experiências e conhecimentos aqui com a gente. Nós ficamos por aqui e a gente espera que esse bate-papo tenha despertado em você, professor, novas ideias e te motive no dia a dia em sala de aula. Até a próxima!